Olá pessoal, baseado numa pesquisa que eu fiz aqui junto a alguns canais aí estrangeiros, eu vou apresentar a vocês um efeito interessante com Geometry Nodes que vai permitir a gente criar aquele efeito Fireflies, que são vagalumes, né? Eu vou usar a versão 3.0, vocês podem usar qualquer versão que tenha o Geometry Nodes e vamos começar aqui a entender como funciona esse efeito. Eu vou utilizar esse objeto aqui como objeto que vai nos permitir criar aqui os nodes do Geometry Node. Então eu vou aumentar esse painel aqui para cima, tá? Eu poderia fazer também o seguinte, pessoal, vir aqui em cima e mudar para o Geometry Node diretamente, mas eu gosto dessa forma, porque aqui eu fico com espaço maior para trabalhar os nodes. Então o painel Timeline embaixo eu vou mudá-lo para o modo Geometry Nodes Editor. Notem que esse objeto aqui, cubo, ele é apenas uma malha, ele não tem nenhum modificador. Se vocês clicarem aqui em modificadores, não tem nada. Para eu poder adicionar um Geometry Nodes, eu posso vir aqui em Add Modifier e clicar Geometry Nodes. Ou posso vir aqui também no New, criar o Geometry Nodes. Então quando eu clico aqui, notem que surgiu no painel de modificadores o modificador que representa o Geometry Node. Aqui estão os nodes iniciais. Eu tenho o node de entrada e o node de saída. Eu vou ocultar aqui essa barra usando a tecla N de navio, tá? Nós vamos desconectar a entrada com a saída e vocês vejam que o objeto aqui em cima some. Porém, esse objeto ele continua na outline, tá, pessoal? O que eu vou fazer é excluir só a entrada dele, mas ele continua junto ao projeto. Vamos então clicar aqui em Collection, tá? E nós vamos adicionar aqui em cima, na primeira janela, que é a 3D View, uma mesh. Podemos usar aqui, nesse exemplo, uma Icosphere. Vocês podem usar qualquer mesh para fazer. Reparem que quando eu adicionei essa mesh, aqui eu não vou ter o Geometry Nodes, porque eu não apliquei o modificador nela. Mas se eu voltar na Outline e clicar no cubo, que não aparece mais, eu tenho o node aparecendo. Então é a partir desse cubo aqui que nós vamos fazer os efeitos para criar os nossos vagalumes. Vamos então adicionar aqui o primeiro node, vai ser o node de entrada, e esse input nós vamos usar o modo aqui Object Info. Para usar o recurso, eu vou ter que dizer quem é o objeto que eu quero usar para fazer a referência. Então eu vou clicar no conta-gotas do Object Info e vou selecionar a Icosphere. Eu vou ligar a geometria dela com o Geometry de saída. Então eu venho em Add, vou lá em Points e seleciono um node do tipo Distribute Points on Face. Desculpe meu inglês aí, tá? Eu vou trazer esse node para cá, para a esquerda, esse aqui também para cá, para a esquerda. E vamos acrescentar mais um node nesse processo, que vai ser um node de geometria. E esse node de geometria que nós vamos usar é o famoso Set Position. Para que serve aqui? Para eu posicionar pelo eixo X, Y e Z o deslocamento do objeto. Se eu quiser deslocar pelo X, eu desloco aqueles pontos pelo eixo X. Se eu quiser pelo Y, eu desloco pelo eixo Y. Se eu quiser pelo Z, eu desloco pelo ponto Z. Mas vamos deixar isso aqui tudo em 0. E para atribuir o efeito que precisamos, nós vamos acrescentar um node aqui, que vai ser um node de textura, tá, pessoal? Vamos usar o Noise Texture, que são ruídos. Vamos alterar esse parâmetro 3D aqui para o modo 4D. E nós vamos ligar esse color dele com a entrada Position do Set Position. Se vocês olharem aqui pela vista wireframe, vocês vão ver que aquele pontilhado que foi criado com o Distribute veio todo para cá, para essa posição. Então eu vou precisar corrigir isso. Para corrigir isso, eu vou usar o Node Vetor, que vai me permitir trabalhar com as coordenadas. Então o que eu vou usar aqui é um Node do tipo Vector, e vou usar aqui o Vector Math, que é o vetor de matemática. Ele vem aqui numa condição Add, e eu vou interligar ele entre o Noise Texture e a entrada Position do Set Position. Tá aí. Vou arrumar aqui para não atrapalhar e vocês terem uma melhor visão. E o que nós vamos fazer é trazer esses pontilhados para o centro da nossa área. Eu vou usar aqui as coordenadas de vetor e vou usar um valor negativo menos 0,5
e vejam que os nodes vêm aqui para o centro. Vou copiar esse node Add, selecionando ele, vou usar o Ctrl C, Ctrl V, vou trazê-lo para cá e conectá-lo entre o primeiro vetor e o position do set position. Aqui eu vou alterar esse parâmetro, pessoal. Eu vou usar aqui, ó, o modo Scale. E vamos usar essa escala aqui com um fator maior, vou usar aqui 15, por exemplo, e eu espalho, ó, o pontilhado de uma forma mais externa. Se nós voltarmos a nossa atenção para o Noise Texture aqui, se clicarmos nessa guia onde tem o W, nós vamos pressionar o botão esquerdo do mouse, arrastar para a direita, vocês vão ver que eu tenho um movimento desses pontos lá na área de cima. Apenas para fazer uma animação rápida, sem precisar abrir timeline nem nada, nós vamos clicar nesse W e vamos digitar uma fórmula aqui. Vamos usar o jogo da velha, que é aquele símbolo que está geralmente acima da tecla 3. Vamos digitar o frame, barra inversa. Eu vou usar aqui um fator 1000 para fazer com que a movimentação ela seja um pouco mais lenta. Eu vou dar o Enter. Ficou roxo, eu criei um drive. Se eu usar o cursor na janela de cima e clicar a barra de espaço, vocês vão ter, ó, os pontilhados se movimentando aqui nessa área. Esses pontilhados, se vocês olharem aqui pelo modo renderizado, eles vão aparecer porque eu estou usando a referência aqui selecionada. Mas se eu clico fora, eles não vão aparecer. Então eu vou precisar de um objeto que seja a instância para gerar o efeito desses pontilhados circundando aqui o objeto. Vou arrastar esse node de saída um pouco mais para cá. Eu vou adicionar um tipo de node aqui, que vai ser uma instância. Vou usar instance onPoints, vou conectar. E para criar o objeto que será a instância do efeito, posso usar uma mesh primitiva do tipo uma esfera UV. Vou trazê-la para cá. Vou diminuir esse número de segmentos e de anéis aqui. Então eu vou usar 8 e vou usar 4. E vou conectá-la aqui no Instance. E agora vocês vão ver uma diversidade de esferas se movimentando aqui junto ao processo. Eu vou adicionar aqui um outro node. E vai ser um node de mesh do tipo Shade Smooth, Set Shade Smooth. Vamos conectá-lo aqui, vocês vão ver que minhas esferas aqui passam a ter uma suavização na sua superfície. Porém, essas esferas estão muito grandes, né, pessoal? Então, para diminuir o diâmetro dessas esferas, nós vamos voltar aqui onde tem aí o V-Sphere, que foi o objeto que nós adicionamos, e vamos diminuir esse raio dela para 0,03. E vocês vão ver agora uma diversidade de esferas minúsculas rodeando aqui a nossa Icosphere. Eu vou precisar fazer uma escala aqui de forma aleatória. Então eu vou adicionar um novo node, vai ser um node Utilities. Vou usar o Random Value com a entrada Scale do Instance. Agora eu vou ter esferas, aqui eu vou aumentar um pouquinho o raio, vou botar 0,06 para vocês enxergarem melhor. E temos aqui os objetos arrodeando e fazendo o processo de órbita junto a esse objeto. Para nós criarmos um material nesse procedimento, para dar aquela ideia de fireflies, que são os vagalumes, nós vamos adicionar um material aqui para essas instâncias. Então eu vou trazer para cá e entre a instância onPoints e a saída eu vou adicionar um material que é um node do tipo setMaterial. Pronto, eu vou conectá-lo aqui. Antes disso eu vou clicar no Word e vou aqui na opção de Color dele, veja que eu tenho o Strength, que é a força com que esse fundo aqui está aparecendo. Apenas para a gente poder ver o efeito, eu vou diminuir isso aqui para 0. O fundo ficou todo escuro, tá, pessoal? Vamos criar um material então. Já existe um material que foi destinado ao cubo no início. Eu vou apenas acrescentar mais um material. Vou clicar no New. Vamos deixá-lo como Principal BSDF, mas nós vamos criar nesse material um efeito de emissão. Então nós vamos correr aqui com o scroll até embaixo. Vocês vão ver que existe essa opção aqui chamada Emission. Nós vamos mudar, clicando nessa caixinha,
Vamos aumentar essa barra aqui lateral para que apareça a cor e vamos usar uma cor laranja. Vamos aumentar essa força aqui do Emission Strength para 18. Vocês por enquanto não vão ver o material. O material está aqui criado com a força. Nós vamos vir aqui e vamos trocar o material para o segundo material que nós criamos. Esse material começa a aparecer aqui. Nas configurações do material, na opção Settings, que são as configurações, em Shadow Mode, que é o modo de sombreado, vocês estão vendo que a luz está emitindo sombra, eu não quero. Então nós vamos usar o None para desabilitar a sombra. E agora nós vamos utilizar, clicando em Render, o efeito Bloom. Se vocês aproximarem, vocês vão ver aqui, ó, os pontos luminosos a partir desses nodes que nós criamos. E para dar um efeito legal aqui na cena, eu posso, por exemplo, selecionar a Ecosphere. Vou criar para ela um material, vou usar New. E posso colocar aqui um recurso Metallic para dar um efeito metálico. Eu vou abaixar esse painel daqui, vou aproximar. E agora, se eu utilizar o modo Overlay aqui sem os resultados, vocês vão ver uma diversidade de pontos luminosos fazendo a órbita aqui sobre o objeto. Porém, pessoal, eu posso criar uma animação desse objeto e fazer com que esse objeto seja locomovido, trazendo esses vagalumes junto. Exemplo, se eu selecionar aqui o objeto Icosphere e tentar usar a tecla G para deslocar, os objetos, na verdade, estão circundando sobre o cubo. Vou dar o Ctrl Z. Então, para fazer com que esses vagalumes acompanhem o nosso objeto aqui metálico, nós vamos criar um parentesco entre esse objeto e o cubo. Então, a gente vem aqui na Outline, seleciona a Icosphere e com o Shift pressionado vamos selecionar o cubo. Vamos usar o cursor aqui na 3D View e vamos digitar o atalho Ctrl P. Ele abre o menu Set Parent Tool e nós vamos usar o Object Keep Transform. Agora, se eu selecionar a esfera e usar a tecla G, perceba, ó, que os vagalumes vão acompanhar o objeto. Se eu quiser fazer uma animação agora dessa esfera se movimentando com os vagalumes acompanhando, eu vou usar nessa janela aqui de baixo o modo Timeline, tá, pessoal? Então aqui, digamos que no frame 1 eu queira a esfera nessa posição. Então vou usar aqui o cursor na área, tecla I, Location Rotation. No frame 120 eu vou deslocar essa esfera aqui para cima e vou usar uma rotação em X. Com o cursor na área, tecla I, Location Rotation, eu crio a segunda chave. No frame 200 eu vou fazer a movimentação da esfera pelo eixo X, vou usar GX e vou usar uma rotação em Y, RY. Com o cursor na área, tecla I, Location Rotation. Eu criei 3 chaves de animação e agora vocês vão ver, ó, que a esfera começa a se movimentar com os vagalumes. Ela rotaciona, se desloca e traz os Fireflies aí acompanhando a mesma. Então vocês podem usar esse recurso para algo interessante no projeto de vocês. Bom proveito, até o próximo tutorial.